galera, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é como eu faço para aumentar a minha testosterona de forma natural. Quais os melhores suplementos, o que funciona, o que não funciona. Então, como eu já falei aqui no canal, é uma pergunta um pouco complicada de se responder, porque o que vai funcionar, como que funciona toda essa relação da testosterona com o treino e com a dieta. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que é como aumentar a sua testosterona de forma natural. Bom, talvez a primeira dica que você já viu por aí na internet é que se você treinar com exercícios de pesos livres e multiarticulares, como por exemplo aí, agachamento, terra, supino, colocar esses exercícios no teu dia a dia de treino, de alguma maneira esses exercícios vão ajudar a liberar mais testosterona, mais hormônio do crescimento e IGF-1. Bom, realmente o que a gente tem na literatura é exatamente isso. Esses exercícios, esses modos de treino têm um impacto positivo. Quanto maior for a sua capacidade de aumento de carga e a utilização desses exercícios multiarticulares, é observado sim aumento de testosterona. Mas o que ninguém te fala é como que esse aumento de testo funciona e que ele realmente não é muito capaz de ter um impacto direto sozinho na massa muscular. Então, esse tipo de abordagem, esses exercícios, eles funcionam porque você treinando maiores grupos musculares numa intensidade maior, você tem um maior efeito sobre tensão no músculo, você vai ter resultado de hipertrofia e talvez um efeito colateral de testosterona. Isso aí não é uma opinião minha, é um consenso na literatura, e 3 artigos descrevem mais ou menos o que acontece aí no aumento de testo durante o treino ou após o treino. Então, e esses pesquisadores concluem que esse efeito hormonal da testo durante o treino não pode ser utilizado como um marcador de hipertrofia de musculatura esquelética. Se a gente olhar os dados dessas pesquisas, realmente existe um pico de testosterona durante o treino. Nesse artigo aqui que estou mostrando para vocês, o grupo que treinou com alta intensidade conseguiu realmente ter esse pico de testosterona. Mas quando a gente avalia síntese proteica, não houve diferença estatística, não houve aumento de síntese proteica em relação a esse tipo de treinamento. Ou seja, sim, há um aumento de testosterona, mas ele não é crônico. Então, ou seja, após mais ou menos 1 hora, os níveis de testo já tinham voltado ao normal, o que é insuficiente para gerar um ambiente anabólico, ou mais anabólico, e esse ser um fator principal para o aumento de massa magra. Agora, quanto de testosterona é necessário para aumentar a sua massa magra e por quanto tempo é necessário que você tenha esse aumento de testosterona? Bom, os níveis normais de testosterona eles são calculados através de uma faixa com algum consenso de algumas pesquisas. Então, mais ou menos de 264 a 916 nanogramas por decilitro, para homens de 19 a 30 anos é considerado normal. A gente já sabe através de pesquisas e a parte prática que suplementar a testosterona exógena de fora gera algum resultado. E um artigo de 1996 já respondeu essa pergunta para a gente e qual que é essa relação de testosterona. Eles selecionaram 40 homens e dividiram eles em 4 grupos para avaliar os efeitos da testosterona. Um grupo treinou natural, o outro grupo recebeu 600 mg de testosterona e não treinou, o grupo 3 recebeu 600 mg de testosterona e treinou, e o grupo 4 foi o grupo placebo que não treinou e não recebeu testosterona também. Os resultados foram que o grupo que treinou e recebeu testosterona ganhou mais massa magra, assim como esperado, mais ou menos 5,8 quilos. O grupo placebo teve o pior resultado, então não ganhou massa muscular nenhuma, e surpreendentemente o grupo que não treinou e ganhou testosterona ganhou 3 quilos de massa magra, sem nenhum tipo de treinamento. E o grupo natural ganhou menos massa magra do que o grupo que treinou, ganhou mais ou menos 2 quilos. O que a gente consegue concluir aí desse artigo, dessa pesquisa, é que, obviamente, as adaptações em termos de força, composição corporal para o grupo natural são, obviamente, melhores e que realmente a testosterona funciona para aumento de massa muscular. Agora, para você que é natural, que quer ganhar massa muscular, e a gente tem essa faixa normal de 264 a 916, existe alguma
algum benefício de você aumentar a testosterona dentro dessa faixa, uma vez que ela é uma média. Então, se é uma média, teoricamente a resposta frente a essa testosterona seria mais ou menos igual. Somente lembrando que o artigo que eu falei do pessoal que ganhou 600 mg de testo por semana, a testosterona dessas pessoas, né, estavam em 500 e subiram para 3.000, ou seja, uma testosterona suprafisiológica. Então a gente realmente precisa de um tempo e uma testo suprafisiológica para ela ter um impacto de massa magra. Mas como eu falei para vocês, existe esse gap aí de saber se realmente aumentar dentro da faixa normal, sei lá, de 300 para 600, de 400 para 600, realmente tem algum impacto positivo. E o que a literatura traz para a gente é que talvez sim você tenha um benefício em aumento de massa muscular. Boston e colaboradores demonstraram que, mesmo sem treinamento resistido, aumentar a testo de 306 para 570 por 20 semanas levou a um aumento significativo de massa magra de aproximadamente 3 quilos. Ou seja, né, esse pessoal foi medido, né, a quantidade de massa magra por DEXA ou por hidrostáticos, que são padrões ouro para avaliação de massa magra. Então, assim, você tem uma testo mais baixa e modular, né, aumentar ela um pouco mais para uma faixa um pouco maior, parece ter sim algum efeito benéfico. Agora, se a gente quiser aumentar mais ainda para um limítrofe de 900, aí 800, a literatura ainda não sabe responder para a gente se isso tem um efeito benéfico ou não. A gente também sabe que, por exemplo, a densidade de receptores androgênicos também importa muito, não só o quanto de testosterona você tem. Então, o que você pode fazer para ter uma boa manutenção de testosterona para otimizar os seus resultados? Então, muito se fala nos minerais, né, como zinco, magnésio, boro, tem lá os MA. Mas existe aqui uma falta de interpretação de alguns estudos com esses minerais, né, e que fazem toda a diferença na hora de a gente suplementar ou não suplementar esse tipo de minerais. Na verdade, assim, eles não conseguem aumentar a sua testosterona. Em pacientes ou pessoas que têm deficiência, eles fazem a regulação, eles jogam a testosterona para o normal. Então, assim, se você tem deficiência desses minerais, é válido a utilização deles. Eu recomendo principalmente o zinco, porque o zinco em homens, a quantidade necessária, né, é maior do que das mulheres e nem sempre a gente come tantos alimentos assim ricos em zinco. E ele ajuda bastante na regulação da produção de testosterona e também da manutenção do teu sistema imune. Então você mata dois objetivos que conseguem aí te deixar treinando por mais tempo. Mais ou menos 50 mg por dia já é mais do que suficiente para ter uma boa regulação dos níveis de testosterona. A vitamina D também é uma outra vitamina reguladora da testosterona, então dependendo de quanto você é exposto ao sol, a suplementação de vitamina D ela é muito bem-vinda. Cerca de 2.000 UI por dia já são suficientes aí para aumentar a sua testo, regular a sua produção de testosterona. Outro suplemento que pode ajudar bastante é a ashwagandha, que estudos demonstram que em homens jovens ela é capaz de aumentar em até 15% a testosterona. Então é outra dica sim, de ouro utilizar a testosterona. Tribulus e Horny Goat têm baixa evidência científica com aumento de testosterona e na mudança de composição corporal, embora o Tribulus possa ajudar bastante no aumento do libido, né? Alguns estudos demonstram bastante essa atividade em libido e outros estudos demonstram que o Tribulus pode aumentar a testosterona em indivíduos acima de 45 anos. Então, não sei se esse é o seu caso, mas deixaria o Tribulus um pouquinho de lado por enquanto. O fenogrego é o outro suplemento que muita gente comenta sobre aumento de testo natural. O mecanismo dele não está muito ligado ao aumento de testo em si, mas a diminuição do SHBG, fazendo que sobre mais testo biodisponível. Ainda são poucos estudos que comprovam esse mecanismo do fenogrego, mas eu ficaria mais com os básicos lá da ashwagandha, vitamina D e zinco. Eu acredito muito, assim, fortemente nesse básico que a gente possa fazer para regulação e aumento de testo, né? São várias promessas que esses suplementos trazem, com aumento de testosterona, e no meu dia a dia eu utilizo realmente só esses que ajudam na regulação. Então, assim, outros cuidados que você pode ter para não ter quedas na sua testosterona estão fortemente ligados ao teu estilo de vida.
Então, a tua dieta, o teu padrão de sono influenciam bastante. Então, um estudo de 2011 descobriu que a redução do sono de 8 horas para 5 horas diminui a texto em mais ou menos 10,4%. E outro estudo avaliando privações maiores de sono, de até 33 horas direto, causou uma diminuição de 27% de testosterona. Então, assim, você ter uma rotina de sono regulada é bem importante também. A dieta é outro fator, né, que tem um papel direto na regulação dos níveis de testosterona. Então, um estudo que acompanhou um bodybuilder durante um ano, durante 12 meses, e conseguiu segmentar bastante coisa, né, tirar bastante dados desse estilo de vida, descobriu que quando a dieta diminui de 4.750 calorias para 2.100 calorias, ocasionando uma baixa drástica ali do perfil de gordura de 14 para 4,5, a texto desse atleta diminuiu de 922 para 225, uma diminuição de 77%. Ou seja, para aqueles apressados, né, para perder peso, para o verão ou para alguns projetos, saiba que tem um impacto direto na tua diminuição de testosterona. Outro estudo de 2008, com outros atletas de wrestling, observaram que um corte calórico de 2 a 3 semanas ocasionou uma diminuição de 62% de testo, né, quando a dieta deles era de 5.000, passou para 1.000 calorias para eles baterem peso, para eles poderem diminuir o peso deles. Então, assim, existe também uma tendência com gorduras saturadas na regulação de produção de testo, né, elas estão teoricamente conectadas com essa produção de testosterona. Eu acredito que sim, que o consumo de gorduras pode otimizar os seus ganhos hormonais, mas assim não dá para esperar muito em relação de uma gordura que vai ter um impacto ultra mega lá na tua produção de testosterona. Então, na literatura a gente tem alguns estudos que demonstram que uma dieta pobre em gorduras diminuiu 12% de testosterona e outro estudo demonstrando que dietas ricas em gordura pode aumentar em até 13% a tua testosterona. Então, assim, para mim o consumo de 0,8 a 1 grama quilo de gordura por dia já está de bom tamanho, e aí dentro dessa meta de gorduras você coloca alguma fontezinha ali de gordura saturada só para dar aquela otimizada no teu ganho hormonal. Então, assim, eu acredito fortemente na ciência e no que ela diz pra gente, na regulação de hormônio, de produção de testosterona, principalmente para quem é natural. Você tem que ter uma rotina, sim, saudável, de um consumo adequado de gorduras, você tem que ter aí uma rotina de sono muito adequada, e você pode utilizar esses suplementos básicos, que são os que eu mais gosto, que é zinco, vitamina D e ashwagandha, são que a gente tem mais evidências científicas para regulação e controle de testosterona. Outros parâmetros estão outros parâmetros também estão conectados, como o estresse, que a ashwagandha também, por ser uma planta adaptógena, pode ajudar na regulação do estresse e ter um impacto também positivo na maneira com que você treina, ajudando na performance de treino também. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, ajuda aí bastante a gente desenvolver o canal e ele continuar crescendo. E valeu, até a próxima semana. Fui!